Vamos a seguir con nuestras clases del Seminario Avanzado en Diseño con nuestras invitadas del Brasil. Las voy a presentar a las dos juntas y luego va a comenzar primero Adriana y luego Angélica. Adriana es la doctora Adriana Dormas, doctora en diseño en el área específica de cultura, gestión y procesos de diseño. Máster en diseño con especificidad en diseño, innovación y sostenibilidad en la línea de investigación cultura y sociedad, ambos títulos de la Universidad Estatal de Minas Gerais. Es especialista en metodología de la enseñanza de proyectos en el Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais. En 1989 se graduó en el Centro de Ergonomía de Minas Gerais en el primer curso de ergonomía aplicada al trabajo. Es licenciada en diseño de productos por la Universidad Estatal de Minas Gerais y es miembro del Archivo de Imagen y Sonido del Centro de Imagen de la Universidad Estatal de Minas Gerais. Es investigadora de la cultura material brasileña contemporánea y sus temas de interés son la teoría y la práctica del diseño, la cultura y la comunicación. Actualmente es investigadora y comisaria de diseño contemporáneo en el MUC, que es el Museu da Cadeira Brasileira, que es el Museo de la Silla Brasileña. Trabajó como consultora de ergonomía en distintas oportunidades e instituciones. Para nosotros es un honor tenerla con nosotros. Y tenemos luego a Angélica Adverse, residente postdoctoral en Historia de la Universidad Federal de Minas Gerais, doctora en Artes Visuales por la Escuela de Bellas Artes de la misma universidad, con pasantía de investigación, o sea, el doctorado sándwich, todos recordarán de qué se trata, nada menos que con la Universidad París I de la Sorbona. Maestría en Artes Visuales por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais y licenciada en Diseño por la EVA de la misma universidad. Es especialista en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Minas y es profesora adjunta de la Escuela de Bellas Artes de dicha universidad. Se desempeña como profesora colaboradora en el posgrado de Artes Stricto Sensu y como profesora colaboradora en el programa de posgrado de diseño de la Universidad Estatal de Minas Gerais. Ahí me gustaría, Angélica, que nos contaras qué es un posgrado Stricto Sensu. Mestrado y doutorado. Exactamente, o sea, la maestría y el doctorado pueden ser stricto sensu o lato sensu. Sobre todo la maestría puede ser lato sensu, ¿verdad? No Brasil, no. Ah, no, en Brasil no existe. No. Bueno, en Argentina el paralelo es, la maestría puede ser profesional, que sería lato sensu, o académica, stricto sensu. Y el doctorado es solo stricto sensu. Bien, habiendo dicho eso, continúo. En campo del arte desarrolla obras proponiendo diálogos transdisciplinares a través de libros de artista, indumentarias, textiles, dibujos, acuarelas y fotografía. Es investigadora de tendencia en moda y estilo, destacando las expresiones del arte y las culturas urbanas. Publicó diferentes títulos sobre la disciplina y recibió diferentes premios, el premio de su tesis por la CAPES en el área de artes música. También me gustaría que alguna de las dos, vamos a darle espacio ahora, si te parece, a Adriana, que nos cuente qué es la CAPES. CAPES é um instituto de pesquisa no Brasil, né, que financia a pesquisa científica no Brasil, né, para desenvolvimento de pessoas do ensino superior. Então, ela fomenta bolsas, ela estimula os programas com auxílio financeiro, então é um órgão do governo ligado ao Ministério da Educação, só que é um campo à parte, né, do Ministério. Aqui no Brasil nós temos dois, que é o CNPq e a CAPES.
Então, são dois institutos que fomentam a pesquisa científica no Brasil. Bueno, tenemos similar nuestro CONICET, pero lo importante de la CAPIS también es que recopila todas las historias de vida o los currículum vitae de los investigadores. Entonces, todos los profesores tienen, y está a disposición de los estudiantes en cualquier momento, su CV CAPES, que es uno único que, por supuesto, completa el propio investigador y está a disposición del mundo como el CV oficial del investigador. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos y comenzamos por Adriana. Le compartimos la pantalla, a ver si nos va bien. Por favor. Sí. Eu te agradeço muito. Adelante. Isso. Te escuchamos, Adriana. Bom, posso começar? Sim. Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer, dizer ter esse contato com vocês, com a América Latina, agradecer primeiramente a Ana Pia, ao Roberto pela gentileza, sempre gentil, e agora por compartilhar os meus slides, a minha companheira Angélica, que a gente faz tanta coisa juntas, a gente troca tanto conhecimento, é um prazer estar aqui junto com você. Aos alunos, eu agradeço muito a atenção, ao Sebastião, a Noelle, e agradeço muito por poder falar com a América Latina, né? Porque discutir, questionar, entender o que é fazer design na América Latina, que é um design mais ligado à necessidade. Mas mesmo esse design ligado à necessidade é um design ainda com arte. E aí, no caso, o meu caso em específico, hoje eu vou falar só dessa vertente do design, que é o design ligado à arte, né? Que não perde a ternura, é um design carregado de afeto, de sensibilidade, de artesania, e principalmente de fazer com as mãos, que é um termo que a Adélia Borges, que é uma jornalista especializada em design, utiliza. Então, primeiramente, né, o título da minha tese é Design e Arte, um olhar sobre uma das vertentes do design brasileiro no século XXI. Então, eu escolho o design e arte como campo de investigação, entre outras coisas, pela originalidade do tema, né, que é algo que no Brasil é exigido, conforme foi apresentado pela professora Lúcia Carr na última aula. Aí, por favor, o próximo. O próximo, por favor, Roberto. Próximo. Isso. Aí, o meu trabalho tem como objetivo geral investigar e entender como se processa a criação no campo do design e arte da novíssima geração de designs no contexto social e cultural brasileiro. A primeira coisa a esclarecer aqui é o que é essa novíssima geração. Eu me refiro aos jovens designers que produzem no século XXI, no contexto de hipermodernidade, no contexto também de autoprodução, com suporte das mídias sociais, que são os blogs, os fóruns, as plataformas específicas que divulgam o trabalho destes designers. E o trabalho também, ele evidencia essa atual diluição dos paradigmas e a condição multidisciplinar e transdisciplinar do design, demonstrando o conceito do design arte. Eu vou mostrar os processos de criação, as peças de alguns designers que se colocam como protagonistas dessa produção. Eles desenvolvem artefatos no campo do design arte
E é importante, muito importante destacar aqui, que essa é uma das vertentes. Ela não é a única. Então, a gente tem na academia a minha dificuldade, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, aqui na escola, eu encontrei muita dificuldade para eles aceitarem esse tema. Por quê? Porque eles são muito focados, aqui é muito focado no desenho industrial. Então, eu sempre deixo muito claro que essa é uma vertente que ela é oposta ao desenho industrial, ela não é mais importante nem menos importante. Então, eu, como pesquisadora, né, só quero mostrar qual que é a situação, né, desse contexto do design art. E assim, só para destacar no caso da minha tese, dos objetivos específicos, eu anotei aqui, então eu contextualizei a mudança dos paradigmas da era pós-industrial para a hipermodernidade, né, onde amadurece essa geração do design art, e aí eu pego o Toffler como autor, o Kerbay, o Comparato, o Castell, entre outros. E aí eu mostro e analiso os desdobramentos do novo design, que é um termo utilizado pelo Schneider e outros autores, advindos dessa aproximação entre a arte e o design. E aponto os atores envolvidos nesse percurso, desde o design internacional até o design brasileiro. E aí, também, eu quis entender quais foram e como se conjugaram os fatores que condicionaram a essa novíssima geração de designers a utilizar essa linguagem, né, que é mais voltada para o design art. Né? Então, o design art é uma categoria na teoria do design, e com a virtualização, com as mídias sociais e todos esses movimentos paralelos que eu listo no meu trabalho, eles se intensificam no século XXI. E aí eu vou falar, apontar essa diluição também das fronteiras entre a arte e o design, né, somado ao impacto do capitalismo artista. Então, Lipovetsky e Serroy é que vai me guiar nessa compreensão desse capitalismo artista e no apagamento dessas fronteiras entre essas linguagens, mais especificamente das fronteiras entre o design e a arte. O que é interessante colocar? Pode passar o próximo, por favor, Roberto? Sim. Que vem a questão da metodologia. Então, a metodologia do meu trabalho, ela foi conduzida por uma abordagem qualitativa de natureza analítico-reflexiva. E como procedimento, eu uso estudo de caso múltiplo holístico, que é o autor, assim, o IN, que vai dizer sobre isso. Então, o que é esse estudo de caso múltiplo holístico? Então, é estudar a vida profissional, no caso, é a vida e obra dessas pessoas e a atuação que eles têm no mercado. Como marco cronológico, é a partir dos anos 2000. Então, meu trabalho foca essencialmente no século XXI. Como marco espacial, como recorte, eu mapeei os designers, né, todos os produtos, todos os eventos que acontecem no Brasil e no exterior, nos quais esses designers brasileiros, eles estão inseridos. Né? Então, eles estão presentes. E aí eu fiz esse levantamento com todas as feiras, as galerias, as exibições, os museus, que estes designers também estão presentes. Então, são esses diversos atores que atuam nesse segmento e que dão a chancela, que eu vou detalhar mais adiante. Está indo bem? Estão conseguindo me entender? Então, sí, estamos entendiendo bien, pero para responder tengo que achicar la pantalla. Sim.
O próximo, por gentileza. Isso. E aí, a questão das nomenclaturas, né? Essas designações em que os diversos autores utilizam. E aí já começou a ser completamente... Foi a primeira dificuldade, entre tantas outras, né? E aí eu só destaco alguns termos que o Lindemann, ele tem um livro que é design colecionável, ele usa esse termo, design colecionável, de 2010, o Schneider, que usa o termo arte design, a Ferreira, que é um trabalho de Portugal, que vai usar desenho conceitual, e, no caso, eu me coloco ali no design arte. Então, nesse contexto aí de diluição de fronteiras, o designer realmente encontra um terreno fecundo para essas diversas conceituações ou essas diversas designações. Então, eu faço esse percurso para entender as diferenças e as semelhanças entre essas nomenclaturas, né? Para entender esse contexto. Pode ir para o próximo, por favor. Bom, é o termo capitalismo artista, cunhado pelo Lipovetsky e por Serroy. Ou então capitalismo artista ou transestético, né? Que é exatamente essa absorção da arte pelo mercado, que esses autores chamam de capitalismo artista, que é uma articulação de produção em grande escala, né, em escala global, de bens e serviços, com finalidades comerciais, porém é munido de um componente estético emocional, utilizando a criatividade artística para estimular esse consumo mercantil e a diversão das massas, né? Em outras palavras, esse capitalismo artista, ele é estético por quê? Porque ele mexe com as emoções, com a percepção, ele mexe com a sensibilidade, ele envolve esses atores distintos, que são os museus, as galerias, os colecionadores, ele potencializa esse consumo global. E essa potencialização, ela não se dá em escala industrial, e sim em escala emocional, autoral, experiencial. Quer dizer, você tem várias empresas que trabalham com isso, né? No caso da Alessi trabalha com isso, eu não vou me alongar aqui por conta de que o meu foco é o design brasileiro, e a Angélica é que vai também trabalhar, que vai mostrar o contexto mundial. Uma outra coisa que eu vou deixar também na minha tese, eu uso o Walter Benjamin, mas quem vai trabalhar com ele e discutir e discursar aqui será a Angélica. O próximo, por gentileza, Roberto. Isto. Ah, não, volta esse quadro. E aí, eu só desenho isso aqui para facilitar, porque o Lipovetsky e o Serroy, eles vão distinguir e situar essas fases desse capitalismo artista ao longo do século XX. Então, essa primeira fase, que vai aí do início do século até a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo artista ele ainda está restrito, né? Numa segunda fase, de 1950 a 80, né, que é conhecido como as décadas gloriosas dos anos 50 e 80, a gente tem uma organização nas indústrias, uma organização fordiana. E a organização fordiana ainda limita estreitamente essa dimensão estética. Mas é interessante destacar aqui que é neste momento que a gente tem os grupos de ruptura, principalmente os italianos. A gente tem em todo mundo, né? Mas principalmente os italianos. O Arquizoom, o Super Studio, o Global Tools, o Alquimia, o Memphis. Eles estão exatamente nessa tese, e o mundo, neste momento, está rompendo. A gente tem maio de 68 e tal. Bom, e a fase 3, que realmente corresponde aos últimos 30 anos aí das décadas, a década de 90, e aí
as 2 décadas do século XXI, e aí sim, nessa fase 3, o capitalismo artista ele atinge a sua plenitude, e aí a gente vai vendo onde vai dar, né? Então aqui se cruza a indústria, o comércio, a arte, o design, a publicidade, e aqui permanece a questão do hibridismo de linguagens entre a arte e o design. E por isso que esses designers que eu vou mostrar adiante, eles propõem esse design híbrido à arte. Então, que é o quê? Eles estão nos museus, nas galerias, eles produzem peças em menor número, eles não abrem mão da autoria, eles fazem exatamente tudo aquilo que a arte propõe, e aí eles trazem para o design. Próximo. Isso. E aí, para a gente conhecer as manifestações do design arte. Então, a gente tem essa série de possibilidades aqui. Os makers. Os makers, eles sempre existiram, mas ele basicamente é um ofício redescoberto. Né? Quem são esses makers? São pessoas que decidiram pensar, desenhar, fabricar e vender o próprio objeto. Então, eles retomam aquilo que o artista fazia. Então, são estes designers dessa era pós-industrial, inseridos na hipermodernidade. O upcycling, né, é usar, eu diria assim, é usar um produto descartável e fazer uma nova peça com ele, e essa nova peça vai ter um outro olhar e vai valer mais, vamos dizer assim, no mercado financeiramente. E eu já vou, mais adiante, vou apresentar o Léo Capote, que é um grande representante no design brasileiro desses designers que eu estudei. Só para chamar a atenção a questão das reedições, né? Por conta desses grupos de ruptura que eu falei da década de 60, eles estão, vamos dizer assim, fazendo 50 anos, então eles estão fazendo meio que aniversário. Então a gente revive uma espécie de nostalgia nessa hipermodernidade, onde se relê e se reedita tudo, né? Que é quase uma atitude assim de, eu diria, sei lá, de buscar outros significados para esses produtos, né? E é muito interessante que é reler por algo que já foi rompido, porque a gente já tem aqueles grupos de ruptura, né? Então, é dar novos significados por meio da tecnologia, por exemplo. Um exemplo disto, né, é a cadeira Phantom, que o Museu Vida relançou agora em edição exclusiva, edição limitada e assinada, 2 peças, né? Assim, uma é a Phantom espelhada e outra a Phantom que brilha no escuro. Eu não consegui descobrir o número de peças que foi feito pelo Museu Vitra, mas era um desejo do Werner Phantom fazer essa cadeira com brilho, né, essa espelhada, mas ele tinha limitação da tecnologia, que hoje nós não temos, porque arranhava demais, riscava demais. Então, por isso, estas reedições. Aqui no Brasil, a gente tem a reedição da cadeira do Niemeyer, né, a Rio de Janeiro. As peças únicas, ou one-off, né, a peça única ela adquire status de arte exatamente por ser única, por ser singular, por ser limitada a uma única vez, né? Os protótipos, como o nome sugere, o protótipo ela é a primeira peça a ser executada, muitas vezes ela é imperfeita, né? Pois a preocupação maior é a experimentação, e essas imperfeições é que fascinam os colecionadores. Então, os colecionadores, os marchands, os galeristas ficam impressionados e fascinados com essas imperfeições nas peças. E a edição limitada, numerada e assinada, aqui é interessante destacar a prova de artista.
A prova de artista, ela é uma convenção internacional que vem da gravura, da fotografia, da escultura, da alta costura. E é recomendado que o designer fique com a primeira peça. E que a partir daí ele faça uma tiragem limitada. Quanto menor o número de cópias, maior é o valor conferido à série, né? Então, por exemplo, a gente tem a Galeria Creot de Paris, ela faz 8 peças. A Galeria Friedman Bender, que produz os Irmãos Campana, vai ter uma variação de 32 a 36 peças. Muitas vezes ela pode ser uma coleção anual, e que só é feito 32 peças. Então, vai depender aí de cada peça, de cada galeria. Próximo, por gentileza. Sim. As principais feiras, e aqui, neste caso, vocês vão me perdoar, mas eu omiti as datas, né? Porque essas feiras, elas acontecem distribuídas durante todo o ano, mas como este ano ele é atípico, então, a Expo Chicago acontece sempre em setembro, cada uma vai acontecendo, a Design Miami acontece em dezembro, mas como este ano algumas foram canceladas e outras mudaram de data, né? Então, no caso, eu omiti aqui no slide. Nós temos aqui no Brasil a MAD, que é uma feira de arte e design de São Paulo. Ela acabou acontecendo porque foi feita uma parceria, né, com a Not Cancer, e aconteceu, e esse ano a MAD foi virtual. E foi muito interessante conversando com esses designers, com alguns deles, né? E que alcançou uma visibilidade, até então, vários deles já participaram, a MAD já está na sua 7ª edição, e vários deles já participaram de outras edições, e atingiu uma visibilidade sem barreiras, que é exatamente isso que eu coloco aqui no meu trabalho, dessa hipermodernidade, eu não, né? No caso, o Lipovetsky, dessa hipermodernidade, que é um mundo sem barreiras. Vai lá, por favor, o próximo. Bom, e aí é só um desenho em que eu estudo, né, as galerias que esses designers estão presentes, a David Gill Gallery de Paris e de Londres, a Galeria de Roma, a Firma Casa em São Paulo, a Creot em Paris, a Friedman Bender de Nova York. No caso, o meu trabalho, eu analisei o trabalho de 8 designers, mas como a gente tem a função do tempo aqui, então eu trago para vocês 3 designers. O Tiago Curione, que é de São Paulo, acabou que todos são de São Paulo, do Brasil. O Tiago Curione, o Léo Capote e o Rodrigo Almeida. E também listo aqui as feiras, que eu já comentei algumas, a Expo Chicago, mas aí a gente tem as plataformas também, que é a Artnet. E só para falar também, os leilões da Casa Sotheby's, a Design Miami, até agora eu não consegui saber, porque cada hora eles falam uma coisa. A Design Miami, em Basel, acontece em dezembro, e eles estão naquele lance de que se vai cancelar e se vai ser só virtual. Eu não consegui ter essa informação, tá? No caso deste ano, mas ela sempre acontece em dezembro. E aí, estes designers, eles são escolhidos exatamente pelo grau de protagonismo que eles têm no Brasil e no exterior, e principalmente pelo processo de concepção autoral, né? Então, eles têm que estar presentes em algumas dessas feiras, em alguns museus, presentes nessas feiras e nesses diversos eventos. Aí vamos para o próximo. Por favor.
Bom, e aí eu vou sempre mostrar, tá lá o nome do designer, e eu vou mostrar a fotinha deles para vocês verem que é realmente uma novíssima geração. Aqui à esquerda, a poltrona Savana, ela foi feita 5 peças, é uma peça que não tem estrutura metálica, nem madeira na sua confecção, né? Os galhos de vime, eles são curvados na água e depois eles são colados um a um, formando aí, o encosto da poltrona. Então, essa coisa dessa confecção, dessa artesania, dessa construção mais feita com as mãos. E aqui eu não vou seguir uma ordem cronológica, então eu mostro algumas peças, aqui eu trouxe já de 2019, mas depois eu volto com algumas peças anteriores. Aqui a gente tem o balanço, à direita, né, que hoje é uma peça importante para a área externa das casas, né? Ou mesmo interna, na verdade, nada impede, mas é que a área externa hoje, com a pandemia, e há muito tempo o Brasil, né, que é um país que tem um clima muito propenso a isso de utilização de área externa, então é um modo de descanso, de diversão. Neste caso, ele vai utilizar a palhinha em sua confecção, que é uma das características do mobiliário moderno brasileiro que ele vai retomar. Aliás, várias indústrias, daqui no caso brasileiras, andam utilizando muito a palhinha, mesmo seja a palhinha sintética. Próximo, por favor. Aqui eu tenho o vaso floreiro, né? O Sol que Sua, que ele faz em parceria com a Galeria Nicoli. Foram executadas 3 peças em latão e vidro. Ele foi exposto na MAD, em que a Galeria Nicoli ela convidou 8 designers para confeccionar floreiros. E aí, essas peças são peças em edição limitada e assinada, que vai com certificado de exclusividade e de autenticidade dessa peça assinada. Então, só 3 pessoas têm este vaso, este floreiro. Próximo, por favor. Aqui uma coleção que a gente vê isso de perto, assim, ao vivo, em cores, é bem mais interessante, né? Mas essa peça é muito enigmática, que essas únicas, aqui, que é uma luminária e uma mesa lateral, aqui em detalhe, a mesa é a coleção Life Collection, que é a linha de objetos vivos do Curione, né? Ela foi confeccionada em líquen vivo dos Andes, em que ele faz o tingimento, né, na cor verde, a luminária, e no fúcsia, a mesa. A luminária, ela possui uma luz interna para a preservação da planta e uma externa para a iluminação do ambiente. Ela dispensa cuidados especiais de manutenção, deste líquen, né? E eu acho assim, é pura poesia, mas também é tecnologia, porque aí o design ele faz parceria e pesquisas, no caso dessa coleção, com botânicos, com biólogos, com engenheiros ambientais, né? Então o designer não está ali solitário, ele está em seu projeto, você tem vários profissionais, né? Próximo. Por favor. Aqui é a coleção Picolé, de 2019, porque o Tiago Curione ele foi para Porto, em Portugal, e ele fez e está fazendo parcerias com essas empresas.
Aí essa coleção é um desenho mais simples, né, com uma característica mais infantil, que é constituído de mesas, de cadeira de descanso, para a área externa, né, também, novamente, mais uma vez para a área externa. Então, o Tiago tem aí essa linguagem mais delicada, mas ao mesmo tempo atrevida, e ele está em constante pesquisa. E agora ele está aí enamorado com essa produção em escala maior na Europa. Vamos ver no que vai dar. É pouco tempo que ele está lá, mas ele está indo bem. Aí eu finalizo com esse design e passo para o próximo. O próximo é o Léo Capote, Leonardo Capote, né? Esta é a coleção tetraedro que ele desenvolve, são peças únicas, que ele desenvolve em pequena série, né? Esse é um armário, aqui à esquerda, que ele é confeccionado em pregos soldados. É uma peça que ele fez sob encomenda, é uma coleção que ele fez sob encomenda para a Galeria Nicoli. E aí chama tetraedro porque esses pregos eles estão soldados, né, em formato de tetraedro, até para dar a estabilidade, vamos dizer assim. E são 8 peças entre cadeiras, mesas, armários, espelho. E o Léo, ele usa muito, assim, tudo que está ao seu alcance. Martelos, pregos, parafusos, qualquer ferramenta que esteja, o objeto que ele encontra ao seu alcance, ele faz, porque ele é um garoto que foi, eu diria assim, ele trabalhava com o avô ele tinha pregos, parafusos e tal, e esse mundo encantado do Léo, ele levou para a sua maturidade, e ele faz confecciona esses móveis, né? Móveis escultóricos, muitas vezes. O próximo, por gentileza. Aqui a gente tem. Então, a gente está vendo as manifestações do design. Isso aqui é uma peça única. É o móvel junção Petrarca, uma peça de 2013, que ele pega uma cristaleira antiga, faz ali uma intervenção joga uma tinta, na sua parte frontal, nas portas, ele escreve uma poesia do Petrarca, que é um poeta da Idade Média, faz uma alusão aí a esse poeta. À direita ele coloca gaveteiros antigos, e à esquerda ele coloca o botijão de gás, em que vocês podem ver que ele abre a porta ali do botijão, e aí ele põe uma prateleira lá dentro. Então ele cria quase um monstrinho, né? E nesse trabalho em especial eu vejo muito o conceito e a linguagem que ele tem, mas que é de grande sofisticação. Então, a gente perceber aí que ele tem um rico repertório, uma capacidade de provocar muito grande. Tanto é que vocês vão ver na próxima peça, por gentileza. Nas próximas, aliás. Aqui, como eu falei da questão das reedições, em 2013 ele faz uma homenagem, né, que ele cria a Phantom Porcas. Então, essa cadeira, ela é executada a partir da união são 680 porcas soldadas. Então, ela é uma cadeira pesada, né, que vai contrariar aí um pouco a questão de que a Phantom é leve, e aí o Léo faz uma cadeira em que o peso, né, eu não saberia dizer quanto de peso. E é muito interessante que o Diane Sutik, o curador do London Museum, ele fala sobre essa coleção do Léo Capote, né, que ele fala que ele é a noção de originalidade, do que é original e do que é autêntico. E aí me lembra, também, por isso que eu faço o percurso dos movimentos de ruptura,
do trabalho do Mendini com os seus redesigns. O Mendini, ele afirmava, né, que o importante é que o modo dele falsificar fosse original. Então, o design italiano, por meio dessa legislação de liberdade criativa, né, que é uma ação de grande vitalidade experimental, eles nunca tiveram problemas do que é arte, do que é design, do que é, sabe, essas fronteiras para eles, elas sempre estiveram ali abertas, nevoadas, né? Então, eles conviveram sempre muito bem com esse universo do design e arte. E é importante também destacar, e que eu falo muito com os meus alunos, que é como que esses designers, esses meninos, eles estão ligados ao futuro, mas também no presente. Eles estudam história, eles vão ao passado, eles repetem os que os grandes mestres, no caso aqui, né, o italiano, ou aqui o dinamarquês, então eles estão ligados. A próxima, por gentileza. Bom, aqui a gente tem duas peças, são peças únicas, né? Elas também vão acompanhadas de um certificado de autenticidade da peça. São duas cadeiras, né? Que mais uma vez eles pegam aqui à esquerda, ele confecciona essas peças para a Galeria Mercado Moderno de São Paulo. Mais uma vez, está vendo os pés dessa cadeira à esquerda, são pés de cadeira de um estilo mais antigo, mas que ele pega, eu falo das ferramentas que estão ao alcance das mãos. Martelo, engrenagens, né? Pode parecer estranho, a gente pode gostar ou não gostar, mas a gente não fica indiferente. E isso é genial nessas peças, né? Parece sair daí dos sonhos que os surrealistas falam. Então, essas peças tem alicates, tem chave de fenda, é uma coisa impressionante. Então, combina muita arte, muita técnica, testa os limites do material, né, dos materiais que ele usa. Aqui você tem a madeira nos pés e a madeira no assento e encosto. Ele resgata processos construtivos de tradição artesanal. Então, aqui sim, essa peça, para mim, é o auge da afirmação da sua linguagem pessoal, né? Então, ele é sempre fiel a essa estética caótica, né, do caos. Ele explora muito a forma, a escala, os contornos, e isso dá muita personalidade às suas peças. São objetos de inconfundível presença, né? Próximo, por gentileza. E aí, como eu falei dos designers italianos, aqui está o designer teórico e professor Andrea Branzi, que falar, né? No design autoral, a arte se identifica com objetos utilitários e estes coincidem com a estética pura. Portanto, sua atividade, né, a atividade dos designers, se dá sobre os limites cada vez mais transponíveis entre os dois territórios, que agora são mais suaves, alimentando-se mutuamente e criando uma nova zona franca da cultura material. Não se trata mais de trocas de linguagem, mas de novos estatutos de projeto e de criação. Então, o que são esses novos estatutos de projeto e de criação? É esse novo lugar de edição, exposição, comercialização que os makers criaram, né? Que faz o quê? Os objetos em pequena série, em pequena escala, assim cria-se, né, o design, nasce o design de autor, o design arte, a peça única, a edição limitada, numerada e assinada. Esse novo estatuto de projeto e de criação. O próximo, e aí eu vou para o último designer. Eu teria muitos outros para mostrar, mas nós temos tempo. Pronto. Que aí é o Rodrigo Almeida, e eu fui muito feliz. Esse é o designer que eu tenho mais contato. Depois da minha pesquisa, a gente acabou tendo, né, a gente conversa sempre.
ele é o mais prolífico e fecundo deles. Né? Ele é o mais premiado, os outros também são muito premiados. E aqui, essa semana, ele postou essa imagem aqui, né, do artista como arte. É um retrato, é um autorretrato. Ele se autorretratou agora essa semana, tem 3 dias. E ele é considerado, por exemplo, pela Lie Delcourt, que é uma pesquisadora de tendências, a maior, a mais reconhecida, é uma holandesa, mas que está em Paris há muito tempo, como um dos maiores talentos brasileiros dessa nova geração, né, pós-campaniana. Então, o Rodrigo, ele tem um ponto de partida, que é a cultura brasileira. Ele tem uma grande relação com o território africano, né, com a questão da mestiçagem que ele trabalha, com essa coisa da decolonial, né, dentro desse repertório contemporâneo e universal. E ele acredita que a estética do design brasileiro ela tem que ser inventada ainda, e não reinventada. Né? Por quê? Ele é um incansável pesquisador e, por isso, maker. Né? Ao mesmo tempo em que ele atua nesse mercado, ele critica sem meias palavras esse mercado. Ele diz que o design arte não é uma invenção dos designers, o design arte é uma invenção da feira e da feira de design Miami. Então, que eles tiveram esse lugar, mas quem inventou foi o quê? Foi o mercado de arte. Próximo, por gentileza. E aí eu mostro a poltrona construtivista, à esquerda, que é uma peça de 2014. Ela foi executada 4 peças para a Galeria Legado Arte de São Paulo, em Jacarandá. Ele encontrou umas peças, a madeira jacarandá jogada, ele lixou, arrumou e conseguiu fazer 4 peças para um colecionador. E aí só este colecionador tem. E posteriormente foi executada, se não me engano, 8 peças na madeira roxinha. Aí ele diz que essa peça, a poltrona construtivista, é a procura dele pelo seu modernismo. Então ele fala que ele quer criar um vocabulário. Então é o modernismo que ele quer fazer. Porque o design brasileiro foi muito reconhecido com o mobiliário moderno. Né? E à direita, a cadeira África, de 2009, ela foi lançada como peça única, mas posteriormente ele faz mais 12 peças. Ela é toda feita em corda náutica, tecida, e ela tem uma estrutura, né, que transmite assim, uma simplicidade, e esse é um dos objetos-chave para entender o repertório do Rodrigo Almeida. Foi muito interessante, para contar para vocês rapidamente, que o Rodrigo Almeida ele não se preocupa em determinar as datas de suas peças. E ele sempre, quando eu tive o contato a primeira vez com o trabalho dele, eu fiquei muito fascinada pelo trabalho dele. Mas eu tinha muita dificuldade até para fazer minha tese. Eu tinha que colocar nome de peças, ele não coloca nome de peças. Ele tem várias publicações assim, sobre ele, né? Aí ele não coloca datas. E eu falei, eu não vou colocar no meu trabalho, não. Mas depois eu falei, gente, mas o trabalho desse menino é tão genial, ele é tão reconhecido, eu preciso. E aí fui atrás do telefone dele, consegui, e liguei para ele. E aí, conversando com ele, falei, mas você não coloca datas? Ele falou assim, que diferença faz se eu faço uma cadeira em 2009, 2010 ou 2011? Eu falei com ele, muita diferença. Mas não seria eu que iria fazer com que ele modificasse o seu método, né? Mas aí eu falei, algumas peças eu realmente consegui datas, outras a gente tem em livros, mas ele continua não se preocupando em colocar datas, muitas vezes nomes, ele vai colocar só depois. Mas agora que eu conheço um pouco mais, eu já consigo, ele consegue me aceitar e eu consigo aceitá-lo nessa metodologia. Só uma curiosidade sobre o trabalho dele. O próximo, por gentileza.
Bom, eu acho essa peça genial, né? Assim, a cadeira José, ela é feita com os pés de couro, o assento em fibra natural, tecida, né? E os braços da cadeira são galhos, né? Então, eu acho assim, essa peça, para mim, ela questiona muito as noções universais de conforto. É uma cadeira, a gente vê exatamente o que é, né? De significado, de gosto, ela revela, né, textura, cores, materiais, as raízes da cultura brasileira que ele está atrás mesmo, né? Aliás, as suas peças, elas são carregadas desse questionamento, né? Então, a gente consegue enxergar uma cadeira com assento, encosto, mesmo nas peças do Léo Capote que eu mostrei anteriormente, né? Ela tem um desenho tradicional, assento, encosto e 4 pés. Próximo, por gentileza. Aí a cadeira catingueira. Eu acho essa cadeira de um lirismo surreal, né? Que é do grupo de design armorial, que é o coletivo que eles fizeram, que são 4 pessoas, tem o Rodrigo Almeida, o Rodrigo Ambrosio e tem outros designers. Essa peça fez parte da coleção Afluentes de 2016, que ele executa essa peça junto com o Zé Crente, que são os artistas populares da Ilha do Ferro. Então, foram 4 designers que foram para lá e que eles tiveram que fazer uma coleção, né, seguindo e aprendendo com estes artistas populares. E o Zé Crente é um dos poucos, porque, não sei se vocês conhecem a Imobiliária da Ilha do Ferro, só alguns artistas é que pintam as cadeiras, né? O Zé Crente é um deles. E o Rodrigo Almeida fala que foi uma viagem, assim, para entender, para valorizar o interior, assim, para esse comportamento desacelerado, para resgatar essa manufatura dos sertões, né, brasileiros. Então, é uma tentativa de entender a realidade brasileira sob a perspectiva dele, que ele fala, sob a perspectiva mestiça, que é uma das obsessões do Rodrigo Almeida, né, que é esse Brasil mestiço, que é essa coisa que ele fala, né, com essa liberdade formal que ele tem, que ele é difícil de ser rotulado, é muito complicado a gente conseguir rotular toda a produção dele, ele tem uma produção intensa, imensa, que é essa afirmação que ele fala, né, que ele quer criar um novo vocabulário, né, ele até fala aqui, ó, eu anotei assim, perceba a influência da minha cultura ancestral brasileira, existe uma fusão mitológica e um texto que ele fez no Instagram, publicou essa semana também, e uma carga que me leva numa direção, foi dia 17 de setembro, que ele, numa nova direção única e exclusiva. Então, as suas cadeiras, elas são artísticas, elas são emotivas, elas são verdadeiras esculturas, né? Ele consegue modificar, assim, o seu trabalho, com o seu trabalho, ele modifica a nossa percepção enquanto observador, né? Com seus sonhos, com seus delírios. Vai lá no próximo, por gentileza. Aqui, para a gente entrar e para já dar passar para a Angélica, que vai falar sobre a arquitetura e a moda, né? Então, a gente já vai chegando aqui nessa performance, que chama-se, foi um projeto Corpo Presente, da Galeria Nicoli, de São Paulo, com a curadoria da Beta Germano, em que ela escreve um texto que ela vai falar, que o insight é os corpos, né? Como é que eles se propagam, como é que eles trabalham na questão do cotidiano. Então, corpos são geralmente organizados e transformados por móveis e pela arquitetura, né? Então, ele vai ficar mais condensado, mais fechado. Então, esse é
É muito interessante porque é outra obsessão que o Rodrigo tem com redes. Então, o móvel dele, todos foram convidados a desenhar móveis e objetos. O móvel dele é a rede, que é um objeto singular dos índios, né, dos nossos índios. O próximo, por gentileza. Aqui é o trabalho dele e o dançarino performático é o Eduardo Fukushima, que a gente tem um texto de curadoria da Beta Germano, em que fala, né? Corpos são diariamente organizados e transformados por móveis e arquiteturas. Como o corpo age e reage diante das linhas e forças do mobiliário. Então, o corpo é ativado, a ideia de cada bailarino tinha que ativar o corpo quando repensa sua relação com os objetos à nossa volta. São corpos vivos, flexíveis, mutantes e com limites. Foram eles que aqui ditaram as regras para o nascimento de novos móveis, que nasceram com alma, com corpos presentes. Aí vai para o próximo. Aqui é o detalhe, né? Que ele borda, ele costura. Aí, em detalhe, a rede casulo, que ela é feita de couro. Ele fala que a inspiração também vem dos parangolés do Hélio Oiticica. Foi uma performance que aconteceu na Galeria Niccoli. Que ele diz, né, que a rede é um objeto atávico, que é mutante, que é protetor. Então, assim, é uma roupa, é um casaco, casulo, é uma casa. Né? Então, a gente lembra lá do Oiticica com seus parangolés. Eu coloquei no meu mestrado, eu estudei muito Oiticica, que ele fala da incorporação do corpo na obra e da obra no corpo, criando. Eu lembro que ele falava dessa maravilhosa sensação de expansão, e que aqui é a expansão e a introspecção, né? Então, a rede casulo, ele vai dizer que é uma semente que leva para o momento de interiorização do próprio corpo e do próprio pensar o objeto. Próximo. Então, é um objeto vestível. E a gente vai para esse, que é o Januário. Ele tem muita ligação com o candomblé. Então, ele traz todas essas narrativas, né? Então, ele vasculha uma estética, né, artesanal. Então, é essa coisa que ele fala das narrativas de criar o próprio vocabulário. E como eu cito ele na minha tese, que eu falo assim, com essa veia selvagem, ele alterna voos de fantasia e capacidade provocativa. Então, aqui tem essa peça, que também é uma rede, está executada em fibra natural. Próximo, por gentileza, que foi outra performance que ele fez. Bom, e aí só uma ideia, né, para a gente começar, para eu finalizar, né, que é a ideia, né, de onde essas peças estão presentes. Então, esses designers, eles realmente propõem uma ruptura radical entre essas fronteiras, a arte, o design. Então, eu até uso o termo da minha tese de hibridismo sísmico, né? Então, o que são? Essas ondas sísmicas se reverberando e atingindo o design pela arte com essas novas gerações. Então, eu acho, assim, para a gente finalizar, que essa prática, né, do design arte, ela se dá nesse contexto econômico, social, transnacional, denominado capitalismo artista pelo Lipovetsky Serroy, onde esses valores estéticos e emocionais das artes, ela passa a ser seguido pelo design, que usa essa estratégia de tornar esse objetivo mais prazeroso, né, e mais afetivo, mais visceral, que eu uso na minha tese. Então, eu acho assim, né, que são muitos os caminhos do design na América Latina, no caso aqui, o brasileiro. Então, eu não acredito realmente ser possível, nem responsável, né, imaginar que um país, um continente com tamanha diversidade,
a gente pode estar sujeito a apenas uma única resposta, né? Mas é industrial, tem que ser industrial, né? Não é possível, não é responsável realmente tentar submeter esse nosso país a essa camisa de força que diga isto é o design brasileiro. São múltiplas as linguagens do design brasileiro. Então, ao contrário que a gente pode dizer do design brasileiro, do design latino-americano, né? Esse é um dos muitos caminhos, é uma das várias expressões, não é a única, veio para ficar. E aí, eu acho que eu finalizo com as referências, o próximo, por gentileza. Eu agradeço, aqui está o meu contato, as referências estão aqui no final, nós também mandamos para vocês, dizer que é um prazer imenso estar aqui, e aí eu passo a palavra à minha companheira Angélica. Te agradeço imensamente pelo trabalho, Roberto, por você ter passado os slides para mim. Muito obrigada, de coração. No se lo escucha, Roberto. Gracias. Una pequeña pregunta que no quiero tomarle mucho tiempo a Angélica. En esto del diseño arte del Brasil, al principio hubo una secuenciación donde se ubicaba el maker en la década del 60-70. Sin embargo, hacia el final apareció el diseño del artista, actualmente de una fotografía, si no entendí mal, de los últimos días. O sea, la definición de maker no es solo una definición de tiempo, sino es una suerte de construcción del diseño. Pero ¿cuál es la diferencia entre el maker y el diseño de autor? ¿Es un tema de artesanía, de utilizar las manos? ¿Se entiende la pregunta? Sim, compreendi. O maker, na verdade, ele é um movimento da década de 1960. Né? Quando eu falo que ele é um ofício redescoberto, é porque, na verdade, você tem a característica de utilização das mãos de artesania. E no Brasil, eu não mostrei aqui muito, mas é muito com a utilização da madeira. Mas é o designer fazendo toda a produção completa, quer dizer, toda a linha, é ele que é o responsável. Por exemplo, tem o designer André Ferri, que ele desde a compra do material, ele faz tudo, a embalagem, ele faz tudo. Então, o maker é aquele designer que decidiu exatamente. Ele pensa, ele desenha, ele fabrica e ele vende. Né? E o designer de autor, muitas vezes, alguns designers, não são eles que executam. Por exemplo, a Bianca Barbato. Tinha mais para mostrar, mas não tinha tempo. Ela não confecciona as suas peças. É outra pessoa que faz para ela. Ela simplesmente desenha. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Angélica, tu tiempo. Adelante nomás. Ok. Vocês veem a minha tela? Sí, sí, se ve, sí. Sim. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Ana Bia pelo convite, agradecer o Roberto, o Sebastião, por toda a gentileza e acolhimento, e por vocês que nos acompanham. Então, eu vou apresentar para vocês uma pesquisa mais embasada especificamente em um texto, como a Adriana colocou anteriormente. Eu faço uma pesquisa a partir da obra do Walter Benjamin,
No Brasil, nós aportuguesamos o sobrenome, então eu vou não utilizar a pronúncia em alemão, vou utilizar a pronúncia em português, então eu vou chamar de Walter Benjamin, que é como ele é chamado aqui no Brasil. E eu vou trabalhar a minha pesquisa em design, ela é inter e transdisciplinar. À noite, agradeço a todos que estão aqui nos assistindo e espero contribuir um pouco com essa visão, tanto quanto filosófica, da pesquisa em design inter e transdisciplinar. Então, essa ideia da experiência é uma questão muito importante na obra desse autor, do Walter Benjamin, principalmente no que concerne a construção da memória, e a construção da memória em relação aos processos de criação. Então, aqui eu coloco para vocês um pouco dessa instância e dimensão conceitual relacionada à ideia de uma criação pela instância da experiência. Para Walter Benjamin, a experiência ela pode ser dividida em dois aspectos. Uma experiência advinda de uma memória ligada a uma tradição, que é passada de geração em geração, e uma experiência que está relacionada à vivência de uma sociedade moderna que não consegue mais utilizar-se do contexto educativo da tradição, que poderia ser suscitado pela transmissibilidade. Então, aqui, quando a gente pensa a ideia do design, nós estamos diante de uma questão, que é a experiência, a vivência, a experimentação. Em cada um desses três aspectos, nós nos deparamos com o sentido de criar. Angélica, te pido si podés apagar. Perdão. Pedía apagar la cámara para mejorar la conexión, por favor. Ah, sim. Um minuto. Melhorou, Roberto? Parece que sí, al menos ahora se ve. Ah, ok. Então, nesse sentido, nós continuamos pensando o contexto. Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre o contexto da escritura deste texto. Esse texto ele é escrito e publicado no momento em que Benjamin é, de certa maneira, expulso da Alemanha com a ascensão do nazismo. E ele vai dimensionar a sua relação contemporânea com a experiência de uma cultura material. Então, a partir disso, ele começa a observar que a cultura material, né, circundante, né, que estava no seu entorno, de certa maneira, representava todo o contexto histórico ao qual, né, ele estava associado em sua contemporaneidade. Nesse aspecto, o Walter Benjamin ele vai começar a observar um certo empobrecimento da experiência. E ele escreve um ensaio, né, Experiência e Pobreza, para falar, então,
do seu contexto histórico em relação a uma leitura do passado. E ele chega à conclusão de que nós vivemos uma era em que as experiências elas são pouco partilháveis, porque no nosso momento contemporâneo, nós não temos mais a possibilidade de guardar a memória, seja de um fazer, né, seja de um saber, em relação a uma tradição. Há uma completa modificação no processo de transmissibilidade, ou seja, há um processo de descontinuidade. Né? O Ezio Manzini ele fala até de uma descontinuidade sistêmica. Né? Como lidar, então, com um momento em que nós somos incapazes de partilharmos um saber, um conhecimento e, a partir dele, gerar uma certa tradição. Então, lembrando, né, desse contexto que o próprio Walter Benjamin vivia, né, então foi um momento em que ele recebeu no seu passaporte, né, a determinação, né, de uma origem indeterminada. E ele dizia que ele nasceu no mundo, né, sobre o signo de Saturno, o astro da mais lenta revolução, o planeta dos desvios e dos atrasos. E é a partir dessa concepção que a gente vai entender um pouco mais sobre a questão da experiência e a construção do design. Então, eu reporto aqui o trabalho de um artista. Ele faz um trânsito entre artes visuais e design gráfico, que é o Arno Ziginger. Ele fez um livro de artista baseado no exílio do Walter Benjamin, tentando fazer uma cartografia sensível dos hotéis e dos lugares nos quais o Benjamin morou durante esse processo de exílio. Lembrando aqui a passagem, né, final de Walter Benjamin na cidade de Portbou, que era a cidade alfandegária entre a França e a Espanha, e um trecho, né, no qual ele faz uma leitura desse processo, né, de estar vivendo uma transformação da cultura ocidental pelo Terceiro Reich. E eu coloco aqui também uma citação, né, esse é o memorial Walter Benjamin, construído pelo artista israelense Dani Caravan, e uma passagem da Hannah Arendt, no livro Homens em Tempos Sombrios, no qual ela fala dessa fama pós-morte, que é uma fama, né, a partir do qual, né, o autor é o menos favorecido. E a partir dessa consideração de uma história de vida, ao mesmo tempo ficcionalizada e imbricada com a sua escrita filosófica, que eu tomo esse pequeno trecho do texto Experiência e Pobreza para pensar a criação em arte, em moda, em design e também em arquitetura. Faço a seguinte pergunta: a maneira de Walter Benjamin, estamos mais pobres de experiências transmissíveis e partilháveis na nossa contemporaneidade, no momento em que o design ele trabalha com abordagens que falam sobre a cocriação, coparticipação e partilha de vivências, como então reconstruir uma nova forma de riqueza cultural? Então, é desse sentido que Benjamin parte da ideia de um empobrecimento da experiência. Ele fala que os homens, quando voltam das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, eles voltam silenciosos, porque a experiência do trágico, nelas, vivenciadas, é impossível de ser narrada. Então, ele fala que, dentro de uma das experiências mais difíceis, né? Ele usa o termo atroz da história universal, né? Esses homens voltam com uma experiência que é incomunicável, né? E é por isso que ele fala de uma experiência vivida e uma experiência transmitida. E na nossa sociedade individualista, moderna, essa experiência ela modifica a maneira como a gente vai criar. E por isso, para Benjamin, esse trabalho é
altamente visível na produção de alguns artistas do início do século XX. Então, ele cita os artistas da nova objetividade alemã, que retratam, né, essa catástrofe que cai sobre a Alemanha e a Europa, né, da primeira metade do século XX, aqui um trabalho do Otto Dix, né, em que ele vai narrar, né, toda essa vivência da Primeira Guerra Mundial e da impossibilidade, a partir de então, de trocarmos uma experiência. A catástrofe, ela é inenarrável. E é nesse contexto inenarrável que nós vemos a face mais mortal da história. Então, eu apresento, né, a mutilação dos rostos desses soldados, desses jovens soldados da Primeira Guerra Mundial, para pensar a produção do dadaísmo. As máscaras desenvolvidas por Tristan Tzar mostram para a gente, né, a referência a partir do qual ele estava falando dessa nova barbárie. Então, ser contra tudo e contra todos era, de certa maneira, uma divisa e um imperativo da arte dadaísta, né, dessa vanguarda, que cria uma linguagem bárbara, que era a linguagem da incomunicabilidade. E essa incomunicabilidade, né, da técnica que os dadaístas vão criticar. Então, eles vão, diante de uma sociedade industrial, produzir máquinas tão oníricas, máquinas para o sonho, máquinas que não funcionam. E nós vamos ver essa passagem no surrealismo, com os objetos que eram descartados, até chegarmos à contemporaneidade e nos depararmos com protótipos da face de um novo sujeito, um sujeito que não mostra mais o seu rosto, que é um sujeito do espaço do entre. Somos nós, nesse processo da pandemia e nesse processo do confinamento, né? Estamos apartados da possibilidade da convivialidade e nós somos agora um rosto de vidro, né? Vocês não estão mais me vendo, é só a minha voz, mas estão vocês trocando experiências à distância por uma tela de vidro. Então, pensando nessa impossibilidade da experiência, eu trago agora vários designers, artistas, que usam abordagens do design, procedimentos da arte, para desenvolverem objetos que não têm alguma função e que também não têm, de certa maneira, a utilidade do design industrial. Esse é um jovem, né, artista designer, como a Adriana nos apresentou. Ele cria esse instrumento para domesticar a morte. Didier Faustino, francês, mas de ascendência portuguesa, ele tem como princípio criar esses artefatos que falam sobre a possibilidade de conviver com o estranho e, em particular, questionando o processo de imigração que a Europa vivencia e a impossibilidade de se voltar a uma casa, seja essa casa um espaço arquitetônico, no qual nós construímos um ambiente de partilha de afetos, seja essa casa um ambiente, um território cultural. Então, nesse trabalho, ele está falando daquilo que é familiar e daquilo que é público. Outro trabalho que fica nesse limiar entre design gráfico e artes visuais é da artista francesa de ascendência sul-coreana asiática, Anan Leserjon. Ela é uma professora da Escola Paris 8. Ela foi uma das crianças adotadas após a Segunda Guerra Mundial. A sua família foi exterminada e, a partir do seu trabalho, ela faz uma leitura autoetnográfica,
tentando falar, né, de uma geopolítica do esquecimento, falando de si mesma e tentando encontrar um passado dentro das nuvens, que é exatamente o termo que nós utilizamos hoje para guardar os arquivos. Né? Então, ela faz uma crítica a essa questão da guerra contemporânea e, ao mesmo tempo, do esquecimento, numa batalha que é, ao mesmo tempo, territorial e virtual. Então, o que nós podemos pensar nessa noção de experiência vivida e de experiência transmissível? A relação com o tempo, um tempo que constrói dentro da lembrança, desenvolvendo cognição e afetos, e uma partilha de tempo, né, que trabalha para que a gente possa compartilhar uma experiência que é interacional, interativa, mas ligada à memória que é involuntária. Por isso, Walter Benjamin ele vai usar duas imagens. A imagem do Charles Baudelaire, numa Paris do século XIX, que está sendo reconfigurada por Haussmann, e a imagem, né, do Proust, com a sua Madeleine, né, com a bolacha que ele molha no chá, para tentar reviver todo um passado. Então, nesse sentido, nós temos a experimentação para uma memória que retoma o passado transmissível, e nós temos uma experiência de compartilhar, né, por uma memória involuntária. E é nesse sentido que ele nos diz, barbárie sim, porque não temos outro conceito positivo para pensar numa nova pobreza de experiência. É essa pobreza de experiência que nos impulsiona a seguir adiante e a recomeçar de novo e a reconstruir dentro de um horizonte da destruição. E por isso, né, eu retomo aqui o futurismo. O futurismo italiano é um dos primeiros movimentos da vanguarda do início do século XX, que trabalha a destruição criativa. Ele faz um elogio à guerra. Nesse elogio à guerra, ele cria uma nova linguagem, mas não como a linguagem bárbara do dadaísmo. Uma linguagem da explosão, uma linguagem da bomba, uma linguagem que destrói. E é essa linguagem da destruição que configura um novo sujeito moderno, o sujeito da indústria, o sujeito da máquina, o sujeito mais veloz, mais maquínico, que é, na verdade, um autômato. E por isso os corpos são magros, são velozes, é a representação da velocidade da máquina. Nesse aspecto, né, nós temos aqui o trabalho do Giacomo Balla. Ele cria, então, uma nova roupa para esse homem futurista, uma roupa vivaz, uma roupa que é um projeto de modificar a existência. Então, há um contexto de união de arte e de design, mas não como processo de destruição e barbárie, como no caso do dadaísmo, numa tentativa de reconstrução de uma nova sociedade, uma sociedade industrial, que a gente vai ver, né? Ela vai finalizar no seu encontro com o fascismo. No entanto, o Giacomo Balla, ele não estava de acordo com os preceitos do Marinetti, e ele tenta, a partir de então, pensar a modificação de um modo de existência mais alegre, mais sensorial, ligado à cor, ligado às emoções. E ele começa a criar um desenvolvimento de imagens e de formas que trouxesse para essa paisagem da cidade a mesma velocidade das pinturas. Então ele desenvolve essas roupas coloridas, assim como os têxteis, para que os usuários dessas peças, eles deixassem a paisagem citadina mesmo menos sombria do que as roupas românticas do norte, né, em que todas as pessoas
usavam preto, cinza, os tons acromáticos. E essa mesma Constituição ele leva para casa. Então, o sentido de uma arte industrial que desce para a cidade, que sai às ruas, que toma conta das cidades, é o projeto da obra de arte total. E o futurismo, ele traz para a gente esse intento, né, da destruição criativa, de começar do zero e reconfigurar uma nova paisagem existencial. Dentro de uma mesma vertente, nós podemos lembrar o trabalho da Sônia Delaunay, no trabalho de simultaneísmo, né, do movimento orfismo, no qual essas cores e a velocidade do tempo moderno poderiam traduzir um novo momento de vida, uma vida mais ligada à instantaneidade, à simultaneidade e uma vida aberta às transformações. Então, nós estamos diante de uma barbárie positiva, porque essa barbárie, ela intenta reconstruir uma nova existência, um novo modo de vida, a partir da imagem de um desenvolvimento técnico do sujeito. E aí é impossível, né, a gente apartar, a gente separar a técnica da existência. E é essa dimensão de um homem relacionado à técnica que Benjamin vai definir para entender a produção da arte do século XX e de um mundo por vir. Ora, esse mesmo sentido a gente vai ver traduzido, né, de certa maneira, no trabalho do arquiteto americano Donald Shaw, no momento em que ele fala de uma reflexão na arte. Então, nós somos reflexivos, e é essa experiência da reflexão crítica que constrói, de certa maneira, o campo de ação do design. E, apesar de todo o empobrecimento dessa possibilidade de partilha, é o sentido da crítica que nos leva a criar uma complexidade à maneira do pensamento de Edgar Morin para propor interações e possibilidades de ações intercambiáveis. E é por isso que nós vemos o encontro da moda, arquitetura, design e arte, tendo como centro a experimentação e a experiência como campo, que, ora, ela vai despertar somente a vivência, porque nós vamos estar mais voltados à conexão do estilo e à relação dos métodos do design. Ora, em relação à arte, nós podemos pensar os procedimentos, a praxis de construção e a sua relação com o tempo, mas, ao mesmo tempo, no campo da arquitetura, a dimensão do território, do espaço e da forma da arte, da plástica, tentando problematizar a partir do projeto, com a vivência do desenho, o design e a dimensão estética. Então, esse diagrama aqui que eu preparei para vocês é um pouco essa explicação da junção de todas as áreas e da complexidade dessas áreas para pensarmos o design no mundo real. E o primeiro exemplo que Benjamin nos traz é a casa de vidro. A partir do quê? Da relação com as galerias de Paris, no qual a experiência é modificada tanto em relação ao consumo de mercadorias, quanto à vivência de um novo espaço público. Um espaço público que confunde o externo e o interno, e que vai ser muito diferente do interior burguês. Por quê? O novo material de trabalho, né, desse novo momento da técnica, é o ferro e o vidro. E, segundo Walter Benjamin, são diferentes dos materiais que ornavam os interiores burgueses,
como no caso do tecido, do veludo. O tecido, ele deixava marca, o vidro, ele é liso, ele impede o mistério, ele doa a transparência e ele apresenta uma civilização que não partilha mais de suas memórias. E por isso ele usa a casa de cristal, que no Brasil a gente chama de casa de vidro, né? A arquitetura de vidro como símbolo de uma sociedade que não consegue mais partilhar, me desculpem, as suas experiências. E é nessa ausência de partilha de experiências, porque o vidro é um material que não deixa vestígio, ele não deixa memória, que nós temos o trabalho, novamente, a instalação desse artista, do Didier Faustino, em que ele cria esses dispositivos de sonho para fazer com que cada pessoa no interior dessa casa, no qual os sonhos não são mais partilháveis, a gente possa construir um tipo de arquitetura que partilhe sonhos. Então, é um dispositivo móvel que capta, né, sensorialmente algumas vibrações do nosso corpo e nos devolve imagens do nosso pensamento, nossas paisagens mentais. Então, eu gostaria até de colocar um exemplo aqui, um pouco em parênteses, de um filme argentino, né? Um filme, uma produção de vocês, que fez um grande sucesso aqui no Brasil. Né? No Brasil foi chamado de O Homem ao Lado, que é essa produção de uma casa do Le Corbusier, em La Plata, e a vivência, a experiência catastrófica entre esses dois homens. A gente vê perfeitamente o empobrecimento de experiências partilháveis, apesar de um projeto em que se colocou o homem como centro de todas as medidas, o homem como centro de construção do projeto. Esse filme, ele retrata, de certa maneira, a impossibilidade de partilha de experiências entre esses dois vizinhos, né? A reivindicação de uma personagem que queria apenas uma janela e não tinha essa janela. Então, essa impossibilidade de comunicação. E, nesse sentido, né, eu gostaria de mostrar esse projeto do Estúdio Herzog, que é a Fundação Cartier, em Paris, na qual é construída uma caixa de vidro, uma caixa que tenta impedir a opacidade do espaço interno e externo do jardim, e que é ocupado por um coletivo de arquitetos, artistas, designers e músicos que propõem, então, uma intervenção nessa estrutura de vidro para tentar discutir a memória através da passagem do tempo nesse material que impede o registro da memória. O que esse coletivo propôs? Dispositivos ligados no chão, né, da fundação, em que, na medida em que entravam os passantes, os visitantes da galeria, esse dispositivo ia transformando a paisagem externa até se tornar noite. Juntamente com isso havia uma trilha sonora e que estava ligada a esse dispositivo, um balde que pingava uma gotinha de água, como se houvesse um vazamento nesse prédio, e ele percorria todo o salão com um toque musical. Na medida em que o visitante olhava internamente para esse balde, ele se deparava com uma imagem do outro lado da galeria. As pessoas que estavam do outro lado da Fundação Cartier eram imediatamente conectadas à experiência do olhar desse visitante. O que eles querem dizer, né? Uma tentativa de restaurar a experiência de se devolver o olhar. Nós olhamos, mas aquilo que nos olha também devolve o olhar. Então, uma experiência da aura, outro conceito benjaminiano, tecnológica. E assim se constituía, né, uma partilha do sensível a partir de uma dimensão relacional.
Essa mesma dimensão relacional, através de pessoas que são expostas, nós podemos encontrar nessa instalação, que é uma casa de vidro, apresentada pela artista contemporânea alemã, em colaboração com vários arquitetos, modelos, que faziam poses como revistas de moda, editoriais de moda, para aqueles visitantes. E as pessoas ficavam ali separadas, tendo apenas a dimensão espetacular da imagem dessas pessoas. A instalação definida como Fausto nos leva a pensar a transmissão da técnica. Devemos nós fazer um pacto com Fausto para termos um conhecimento da técnica? Pode ser a pergunta que ela nos traz, tentando apresentar a moda, a arquitetura contemporânea e a tecnologia. Essa mesma discussão sobre a mímese e a reprodução da imagem da rua, das pessoas, nos é colocada pelo desfile dessa marca francesa que se chama Vêtements, que é feita, né, no Centre Pompidou, em Paris. E, a partir de então, ele traz não mais criações, mas ele traz a vivência do usuário, não criações, né, que a gente espera num desfile de moda, num show, inovadoras, mas ele traz roupas do cotidiano com pessoas comuns, que nos leva a pensar qual o sentido de interação da memória desse sujeito como imagem da cidade contemporânea. Uma outra discussão sobre espetáculo e criação de objetos em estilo para a moda nos é apresentada pela marca Off-White, uma marca americana, mas que atualmente está radicada em Paris. Ele cria essa bolsa e na bolsa ele coloca uma frase, que são essas roupas que seguem o movimento do letrismo da arte contemporânea. É uma bolsa que é feita somente para ser apresentada, para mostrar, traduzindo um pouco do fetiche, da dialética do próprio produto, da mercadoria. Justamente as bolsas que são o tótem da mulher contemporânea, não? A questão do valor. E aqui a gente vê uma das críticas da moda contemporânea, né, mais potentes, com a sua bolsa e apresentando, feita apenas para mostrar. Então, o que nós tentamos traduzir aqui para vocês é que nós estamos diante de criações do design em que nós não vivenciamos mais um drama, em que é partilhado, mas nós estamos diante de sujeitos que querem vivenciar as ações. E talvez o fato de nós utilizarmos abordagens do design em cocriação que tentam recuperar momentaneamente a partilha sensorial de experiência nos leva a um novo campo de investigação do design, em que esses métodos eles são compartilhados, né, provisoriamente. É o que o filósofo francês Jean-Luc Nancy chama de comunidade inoperada. Então, o que nós temos são objetos através de um verbo que é o objetar, que é produzir objetos que possam configurar um novo campo de experiências dentro de movimentos. Então, eu selecionei para finalizar a nossa apresentação algumas criações que são inusitadas, são criações que já trazem consigo a experiência do usuário, uma experiência que é relacionada, ora, ao conflito, ora, né, à indicação de como se deve usar esse produto, fazendo, então, a partir disso, uma cartografia sensível e poética da passagem do tempo. Então, eu começo com esse artista designer, que é um artista americano. Ele faz o Schuster,
ele faz um trabalho em que ele investiga, é um vídeo, depois ao fim eu vou mostrar esses vídeos para você, se der tempo, senão eu envio para o professor Roberto, ele pode partilhar esses vídeos com vocês. Ele cria, então, dispositivos sensoriais que vai falar, né, dessa capacidade do sujeito, do usuário, ele compartilhar emoção. Então, nesse compartilhamento de emoções, ele fala de uma possibilidade do usuário estar o tempo todo preso às relações que ele desenvolve com os objetos. Então, o Jasper Just, ele, de certa maneira, apresenta para a gente, né, essa servitude do corpo aos objetos. Será que esses objetos, então, nos conduzem ou nós conduzimos esses objetos à experiência? Outro designer, né, um coletivo holandês, Bergman, ele propõe a criação de produtos que nascem da experimentação do erro, o que provavelmente em indústrias, em estúdios, esses produtos eles estariam destinados ao erro. Ele apresenta justamente o processo como resultado final. Então, é uma espécie de work in progress, um trabalho em processo. Então, objetar é uma atitude conceitual que tenta apresentar ao usuário os problemas dos conceitos, né, da concepção, que são familiares ao sentido da experimentação e do uso. Eu trago aqui um jovem designer alemão, o Max Honecker. Ele desenvolve objetos manipuláveis que têm como função, entre aspas, informar a situação do processo de imigração na Europa contemporânea. E ele fez esse trabalho na Itália, no momento da crise migratória, e esses objetos manipuláveis são objetos lúdicos que informam a quantidade de imigrantes e como que esses imigrantes estão hoje sendo articulados e integrados à comunidade italiana. Ao mesmo tempo, ele passa informações da quantidade de mortos tentando atravessar essa fronteira, né? Tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar a um novo Eldorado. E a pergunta que ele nos faz é exatamente essa: onde está o Eldorado? Para quem é esse Eldorado? Os estrangeiros roubam os empregos dos europeus? Como nos relacionar com o trabalho, como nos relacionar com a religião desse outro, como partilhar novas experiências com esse outro. O mesmo trabalho nos é apresentado por uma designer gráfica, ela é holandesa, Malkit Sochan. O propósito dela é fazer uma cartografia sensível dos territórios em conflito entre Israel e a Palestina, e através desses conflitos ela vai criando mapas que são desenhos sensíveis dessas áreas de conflito. Então, o que ela nos mostra, mais uma vez, é uma tentativa de reconfigurar, através do design gráfico, novas proposições de partilha. A mesma coisa nos é apresentada pelo Gré Zanger, em que ele vai buscar, construindo mapas de todos os territórios, mas a partir de viagens insólitas, tal como Saraceno, né, que é também conterrâneo de vocês, argentino, em que ele usa uma série de tecnologias para tentar mapear milimetricamente o movimento das redes. Mas essas redes não são as redes que nos conectam nesse momento, são as redes tecidas por pequenas aranhas que vão construindo o seu movimento, e desse movimento ele vai criando estruturas de espaço
e nesses espaços ele vai propondo interação entre os visitantes. Então, eu vou terminando a nossa apresentação falando de uma intervenção irônica, que questiona as nossas necessidades de consumo e as nossas necessidades funcionais como algo de uma percepção afetiva. Então, trago esse coletivo japonês, Shindogu. Eles criam esses objetos que apresentam soluções para usos, né, de pequenos objetos. Por que não fazer um bastão de manteiga para apresentar uma solução para se passar manteiga no pão de uma forma mais organizada? Objetos que podem nos silenciar diante de uma fala inadequada, né? E eles utilizam a reflexão do Alfred Jarry, que ele chamava de patofísica, né, das viagens insólitas à África, que tanto animou os dadaístas na década de 20. E é a partir dessa criação de objetos úteis, inúteis, que eles fazem, né, um humor através da dimensão do projeto em design. E eles usam uma frase em espanhol, né? O meu Shindogu é seu Shindogu. Então, os mesmos problemas que eu tenho diante dos objetos, você também tem diante dos objetos. E é exatamente na tentativa de criar uma experiência que eles encontram humor. Porque, na verdade, segundo eles, essa atividade de se desenvolver um projeto, um desenho, para se solucionar um problema no Shindogu, é o que torna o objeto divertido, né? E que propõe para a gente uma partilha de experiência sensível da contemporaneidade. Dentro desse contexto, eu encerro, então, falando dessa possibilidade do design. Será o design capaz de criar experiências para um homem sem qualidade? Qual é a qualidade do sujeito? Então, o Hiroshi Ishiguro, né, vocês já devem ter visto esse trabalho, né? Ele cria um avatar de si mesmo, ele cria um autômato e ele reproduz a sua imagem e a da sua esposa, tentando recuperar a experiência sensível de se olhar. Se der tempo aqui, eu vou mostrar rapidamente esse vídeo. E toda vez que um passante, um visitante, né, se aproxima desses autômatos, com dispositivos sensíveis, eles nos devolvem o olhar. Eles são capazes de humanizar a experiência humana através de um projeto em design. E aí eu retomo o questionamento do Ralph Foster no texto Design e Crime, no qual ele diz: criaremos um mundo de objetos e de vivências sem pessoas? Que tipo de experiência sensível o design ainda é capaz de nos fornecer? A mesma questão nos é colocada pelo Robert Stadler, que cria uma máquina que ele chama de desenhador, né, em português. Então, já é uma mão com um lápis que vai construindo o desenho. E na medida em que nós nos aproximamos, Parece que la perdimos. A ver. a gente reproduz a mímese, que eu encerro a minha noite, né, observando quem seremos nós nesse futuro. Na medida em que o design hoje ele é capaz de, a partir de suas abordagens, ele criar novas experiências para a comunidade, nós poderemos reproduzir, então, esses rostos, né? Seremos capazes de trazer uma atitude que
nos devolva questões formais que possam, de certa maneira, humanizar a nossa existência? Então, quais são as atitudes dessa nova geração de designers que tem como objetivo transformar o nosso espaço social? Então, eu agradeço a todos por acompanhar durante esse período de 1 hora. Agradeço novamente a Bia, agradeço o Roberto por essa oportunidade. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Angélica. Excelente trabajo. Yo tengo muchas preguntas para ambas. Me gustaría ver, aunque sea el video del avatar, y luego, si puedes compartir los otros videos, también los puedo compartir con los doctorandos. Pero un poquito del de avatar, ¿podemos ver ahora? Nos quedan unos minutos. Sí, vou compartilhar. Bueno. Y mientras lo busco, tengo una pregunta para cualquiera de las dos. Lo que me hizo reflexionar el tema del objeto y objetar. Las carteras con mensajes que critican de alguna manera el propio diseño. Ahora, yo me siento diseñador, pero no puedo decir que me siento artista. Entonces pregunto, también con la concepción del propio Walter Benjamin, respecto al aura de la obra de arte, ¿no? ¿Cuál sería, a criterio de cualquiera de las dos o de las dos, la diferencia sutil entre el diseño y el arte, si es que la hay? Uma pergunta complexa, né, Roberto? Porque vimos las similitudes, que es verdad, hay límites borrosos. Sin embargo, intuimos los diseñadores que hay algo que se nos escapa de las manos. Con mi mente, con mis manos, puedo hacer diseño sumamente sofisticado y complejo. Sim. Pero no sé si el arte depende de mí. Bom, Roberto, vou responder a partir dessa experiência que eu vivencio. Eu acho que os dois se encontram na medida em que há uma complexidade. Eu acho que um artista designer, né, ou um designer artista, ele tenta trazer para a experimentação sensível alguns problemas contemporâneos capaz de resolver, por um instante sequer, uma problematização, seja da existência, seja de uma comunidade. Então, eu acredito que a diferença entre um designer e um artista é a percepção sensível do artista, de certa maneira, transformar uma problemática do mundo em conhecimento sensível, e o designer de capturar um problema do mundo e apresentar abordagens para enfrentamento desse problema. Então, enquanto a arte ela transforma em conhecimento sensível, e por isso a gente vê hoje a prática artística muito próxima de uma interação trans e interdisciplinar, por exemplo, da etnografia, da geografia, então ele busca abordagens de outros campos da história como documento para gerar um conhecimento sensível sobre a história, sobre a geografia, até mesmo sobre o design na arte, ao campo que o design, quando ele vai na arte, ele vai exatamente buscar o questionamento que a arte foi capaz de fazer com o dadaísmo sobre o próprio sistema da arte, e aí eu entro na dimensão crítica, né, da arte e do design, para tentar, a partir disso, problematizar e devolver com um pensamento de design. Não sei se eu te respondi bem. Claro que sí, muchas gracias. Veamos un poquito del video. Sim, então,
esse é, Roberto, a interação, né, no momento em que porque essa pesquisa foi feita por mim em vários museus que eu fui visitando, né, então me desculpem a filmagem, e na medida em que a gente se aproxima, ela pisca os olhos e ela é capaz de olhar para a gente, e como tinha muita gente na sala, ela vai devolvendo pouco a pouco esse olhar para cada uma dessas pessoas. Então eu só coloquei esse trechinho, então ela olha levemente para mim, pisca os olhos, assim como ele. Na medida em que as pessoas se aproximam, eles vão virando esse rosto e se aproximando dessas pessoas. Increíble, increíble. E o outro vídeo que eu gostaria de mostrar é essa instalação do Jasper Just, em que a gente vai caminhando, é uma instalação musical e sonora, e a gente vai vendo a relação, né, dessa pessoa com esse objeto, e na medida em que ela vai comendo esse milho, né, eu não sei como fala em espanhol aqui, é só um trechinho, na medida em que a gente vai caminhando pela instalação, que é super escura, toca-se uma música que é sensorial, e também a interação com a imagem. La imagen es extraída de la propia persona, es decir, es la propia persona recorriendo. ¿Es Exatamente, eso? exatamente. Exatamente. Então é uma performance, ela com esse objeto sensorial, na medida em que ela utiliza, né, as próprias mãos e tem um contato sensorial, cria-se a música pelo contato sensorial, e na medida em que nós andamos pela galeria, essa música também vai se modificando. Então, tudo na medida em que há uma partilha de sensibilidade, tecnologia, sujeito. Qué increíble. De modo que la emoción de la persona que recorre la instalación transforma hasta la propia música. Exatamente, exatamente. Quiero Se ir. você anda com o caminhar muito rápido, a música se transforma em algo muito rápido. Como o lugar era escuro, né? Não sei se dá para vocês verem aqui rapidamente, era muito escuro, então a gente caminha lentamente e o som do piano é muito lento. Muy, muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, la verdad que para mí al menos, no sé qué dirán los doctorandos que aún están presentes, a quienes agradezco también porque es un esfuerzo grande entender en portugués, sobre todo quienes están lejos del propio Brasil, ¿no? Quienes estamos cerca, estamos más habituados, entonces nos es más sencillo. Pero traer gente de Brasil, sin ninguna duda, es traer realmente la vanguardia del diseño y la vanguardia de la investigación en diseño. El Brasil completo es el lugar donde brota la investigación y donde brota el diseño. Y eso de brotar no lo digo de casualidad. En esta época del año y el día de hoy para nosotros en Buenos Aires es muy indicativo, hay que darle lugar a la primavera. Yo creo que de esta manera todos nos decimos a nosotros mismos, feliz día de la primavera. Muchísimas gracias.